No Dia dos Pais, minha filha me enviou uma caixa de presente que deveria ser uma surpresa, mas minha esposa olhou para ela e sussurrou: "Não abra." Perguntei: "Por que não posso ver?" Olhei mais de perto, em choque. 10 minutos depois, a polícia chegou. Você não vai acreditar no que havia na caixa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está ouvindo. Pai, você entende que eu preciso do dinheiro agora, não depois que você morrer? A xícara de café se espatifou no chão de madeira dura. Um líquido marrom derramou-se no tapete persa. O rosto de Samantha ficou vermelho, e seus dedos bem cuidados ainda tremiam por terem deixado a xícara cair. Agarrei com mais força os documentos da herança. 30 anos de planejamento cuidadoso, reduzidos a armas nas mãos desesperadas da minha filha, os papéis amassados sob meus dedos pálidos. Samantha, eu não sou um caixa eletrônico. Você receberá sua herança quando chegar a hora. Peter afundou-se ainda mais no sofá de couro, com um sorriso irônico. Vamos, Will. Ela é sua única filha. O que são alguns milhares para nos ajudar? Alguns milhares? O homem não tinha vergonha. No mês passado, foram dívidas de jogo. Antes disso, as compras de Samantha. Os pedidos não pararam, apenas ficaram mais ousados. Ajudá-lo? Levantei-me lentamente, minhas articulações de 66 anos protestando. Eu ajudei você por 3 anos consecutivos. Meu fundo de aposentadoria não é seu banco pessoal. Jéssica apareceu na porta, com um pano de prato enrolado nas mãos. Por favor, pessoal, acalmem-se. Podemos falar sobre isso de forma razoável. Razoável? Samantha se virou para a mãe. Ele está sentado em centenas de milhares enquanto estamos nos afogando em dívidas. Dívida que você criou? Eu disse calmamente. Dívida de suas escolhas. A foto da família na lareira estava virada para baixo. Teria caído durante a birra de Samantha ou alguém a teria virado de propósito? A moldura prateada refletia a luz do teto como um espelho, mostrando apenas uma claridade vazia. Peter se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Olha, velho, você não está ficando mais jovem. Por que não aproveitar para compartilhar sua riqueza enquanto está vivo e pode ver isso sendo valorizado? Velho. A falta de respeito tinha um gosto amargo na boca. Isso vindo de alguém que nunca teve um emprego estável, que viveu dos cartões de crédito da minha filha e da minha generosidade ocasional, enquanto eu trabalhei 43 anos por esse dinheiro. Cada palavra saía mais forte que a anterior. 43 anos de jornadas de 12 horas, jantares perdidos, férias canceladas. Para que você pudesse ter uma infância confortável, Samantha. Para que sua mãe e eu pudéssemos nos aposentar com dignidade. Dignidade? Samantha riu asperamente. O que há de digno em acumular dinheiro enquanto sua filha sofre? Sofre? Olhei para sua bolsa de grife, suas mechas recém-feitas, suas joias caras, os tênis novos de Peter. O sofrimento deles parecia notavelmente confortável. Seu sofrimento é auto-infligido. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Cada crise, cada emergência, cada pedido desesperado por dinheiro, você criou todos eles. O silêncio se estendeu como uma corda de piano. Jéssica entrou na sala, com um rosto pálido. William, ela sussurrou. Talvez devêssemos. O quê? A voz de Samantha falhou como vidro quebrando. Deveríamos continuar permitindo seu egoísmo? Deveríamos continuar fingindo que ele é um pai amoroso, em vez de um avarento ganancioso? As acusações atingiram como golpes físicos. Ganancioso, egoísta, sem amor. 3 anos de sacrifício, e esta foi minha recompensa. Peter se levantou e sua expressão mudou para algo mais feio. Você sabe o que eu penso, Will? Acho que você gosta de nos ver lutar. Isso faz você se sentir poderoso, não é? Saiam. As palavras vieram de algum lugar profundo no meu peito. Vocês dois, saiam da minha casa. Sua casa? Os olhos de Samantha brilharam perigosamente. Esta casa que minha mãe ajudou a pagar. Esta casa onde eu cresci. Você não pode simplesmente expulsar sua própria filha.
Observe-me. Mas ela não se movia. Peter também não. Eles ficaram ali como predadores que sentiram o cheiro da fraqueza, esperando que eu recuasse, esperando pelo pedido de desculpas de sempre, pelo acordo de sempre, pelo cheque de sempre escrito para comprar paz temporária. Não desta vez. Fui até a porta da frente e a abri completamente. O ar fresco da noite entrava, trazendo o aroma de madressilva e o som distante das risadas dos vizinhos. Famílias normais tendo conversas normais. Há quanto tempo não ríamos juntos? Samantha, eu disse sem me virar. Leve seu marido e vá embora. Não volte até que você esteja pronta para ter uma conversa respeitosa sobre seus problemas financeiros e suas soluções que não envolvam minha carteira. Você vai se arrepender disso, ela sibilou, pegando sua bolsa. Quando você estiver velho e doente e precisar de alguém para cuidar de você. Lembre-se deste momento. Lembre-se de como você escolheu dinheiro em vez de família. Seus saltos ecoavam na madeira como tiros. Peter a seguiu, parando na soleira. Isso não acabou, velho, murmurou ele. Família não abandona a família. A porta bateu com força suficiente para fazer as janelas tremerem. O silêncio pareceu mais pesado do que os gritos. Fiquei paralisado na porta da frente, com as mãos ainda segurando a maçaneta de latão. Através dos painéis de vidro decorativos, observei a BMW de Samantha sair da garagem em marcha ré agressivamente, os pneus girando no asfalto. Os passos suaves de Jéssica se aproximaram por trás. William. Virei-me lentamente. A sala de estar parecia um campo de batalha. Manchas de café escureciam o tapete persa que havíamos comprado para o nosso 20º aniversário. Documentos de herança jaziam espalhados pelo chão de madeira como folhas caídas. A foto da família virada refletia a luz do abajur, sua moldura prateada piscando ironicamente. 43 anos, sussurrei mais para mim mesmo do que para ela. O quê? 43 anos em que trabalhei em turnos extras durante o ensino médio dela para que ela pudesse ter roupas novas, livros didáticos da faculdade, aquele carro para o seu aniversário de 16 anos. Minha voz falhou ao lembrar do casamento que não podíamos pagar, mas pelo qual pagamos. Enfim. Jéssica pegou os papéis espalhados, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Ela está com dificuldades, William. O problema com o jogo foi escolha dela. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Cada visita ao cassino, cada aposta online, cada mentira sobre para onde o dinheiro foi, escolhas dela. Caminhei até a lareira e endireitei a foto da família. Samantha, com 5 anos, sorria de volta para mim, descalça e inocente, sentada em meus ombros na feira do condado. Quando aquela criança alegre se tornou essa estranha manipuladora, exigindo minhas economias de uma vida inteira. Lembra quando ela queria aquela casa de bonecas de Natal? Perguntei, tocando o vidro. Aquela da loja de brinquedos cara do centro da cidade. Trabalhei em turnos dobrados por 2 meses para comprá-la. O silêncio de Jéssica foi resposta suficiente. Nós dois nos lembrávamos, assim como nos lembrávamos das aulas de balé, dos acampamentos de verão, dos sapatos de marca porque todas as amigas dela tinham. Cada sacrifício feito com prazer pela felicidade da nossa filha. E agora ela joga canecas de café em mim porque eu não entrego o meu fundo de aposentadoria. Ela não jogou em você, William. Ela jogou no chão. A distinção parecia sem sentido. A violência era a mesma, fosse dirigida a mim ou aos meus bens, o desrespeito idêntico. Abaixei-me e peguei um dos documentos da herança. A linguagem jurídica se confundia enquanto eu lia, mas eu sabia cada cláusula de cor. Anos de planejamento cuidadoso, investimentos conservadores, gratificação adiada. Tudo para que Samantha estivesse financeiramente segura depois que partíssemos. A influência do Peter, disse Jéssica baixinho. Ele enche a cabeça dela com essas ideias sobre o que devemos a ela. Peter não criou a ganância dela, ele apenas deu permissão para que ela se manifestasse. A dura verdade pairava entre nós, nossa filha havia se tornado alguém que mal reconhecíamos. E nós tínhamos possibilitado isso, sempre cedendo, sempre assinando o cheque, sempre amenizando sua última crise com o nosso dinheiro. Meu telefone vibrou, uma mensagem de texto de um número desconhecido, mas reconheci o estilo de escrita imediatamente.
Pai, espero que você esteja feliz. Crianças precisam de casacos de inverno e material escolar, mas, aparentemente, seu precioso dinheiro é mais importante do que seus netos. Não espere vê-los tão cedo. Netos, a arma definitiva no arsenal de Samantha. Emma e Jake, 8 e 6 anos de idade. Vítimas inocentes na guerra da mãe pela minha carteira. Ela sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dor. Mostrei a mensagem para Jéssica. Seu rosto se contraiu. Ela não os manteria longe de nós, não é? Mas nós dois sabíamos que ela faria isso. Ela já tinha feito isso antes, em discussões menores. Uma semana aqui, 2 semanas ali, sempre que não atendíamos imediatamente às suas exigências financeiras, as crianças eram usadas como moeda de troca em sua busca incessante por dinheiro. William, talvez devêssemos reconsiderar. Não. A palavra saiu como um tiro. Chega. Não serei refém de ameaças sobre os netos. Não vou ensinar a Emma e Jake que o amor pode ser comprado, que relacionamentos familiares são transações. Jéssica se encolheu diante da minha veemência. Em 38 anos de casamento, ela raramente me viu tão bravo. Mesmo durante nossas piores discussões, eu nunca havia falado com tanta frieza e determinação. Mas algo havia mudado nesta noite. Alguma compreensão fundamental sobre minha filha, sobre nosso relacionamento, sobre o futuro que eu havia imaginado para nossa família. A ilusão de sacrifício amoroso havia sido tão completamente destruída quanto aquela caneca de café. Meu telefone vibrou novamente. 6 dias depois, eu estava sentado na varanda da frente com o jornal de domingo, tentando encontrar normalidade na rotina matinal do Dia dos Pais. O café havia esfriado na minha caneca, mas mesmo assim eu a segurava, observando os vizinhos saírem para suas atividades de fim de semana. Os Henderson estavam carregando o carro para o que parecia ser um passeio em família. Os Patels estavam trabalhando no jardim, suas risadas ecoando pela tranquila rua suburbana. Jéssica se movia pela cozinha, o leve tilintar dos pratos do café da manhã entrando pela janela aberta. Passamos a semana em uma conversa cuidadosa, dançando em torno do buraco em forma de Samantha em nossa dinâmica familiar. Nenhum de nós tinha ouvido falar dela desde aquela noite. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto, nenhuma visita surpresa exigindo dinheiro ou reconciliação. O silêncio parecia normal. Em 3 anos de crise financeira, Samantha nunca havia ficado tanto tempo sem contato. Normalmente, no 3º dia, ela ligava com desculpas e pedidos menores, testando as águas antes de lançar seu próximo grande apelo por dinheiro. Mas isso era diferente. A completude do silêncio parecia deliberada, calculada, quase como a calmaria antes da tempestade. Parte de mim se sentia aliviada. Parte, preocupada. O ronco de um caminhão de entregas interrompeu meus pensamentos. Levantei os olhos da seção de esportes e vi um caminhão marrom da UPS diminuindo a velocidade em frente à nossa casa. Estranho, não esperávamos nada, e entregas aos domingos eram raras, a menos que alguém pagasse a mais pelo serviço de fim de semana. O motorista saltou do carro, consultou seu dispositivo portátil e pegou uma caixa média na traseira. Aproximou-se com a eficiência profissional de alguém que faz hora extra em um feriado. William Carr, sou eu. Feliz Dia dos Pais, disse ele, oferecendo o pacote em sua prancheta eletrônica. Alguém deve ter uma ótima opinião sobre você para pagar pela entrega no domingo. Assinei meu nome, estudando a etiqueta de envio enquanto ele se afastava. Nenhum endereço de retorno visível, apenas informações genéricas de envio. A caixa parecia surpreendentemente leve para o seu tamanho, aproximadamente o de uma caixa de sapatos, mas pesava talvez 1 quilo no máximo. De quem é? Perguntou Jéssica da porta da cozinha, limpando as mãos em um pano de prato. Não faço ideia. Carreguei o pacote para dentro, colocando-o na mesa de centro onde os documentos da herança haviam se espalhado apenas 6 dias antes. Sem endereço de retorno, ela se aproximou, com uma expressão curiosa, mas cautelosa. Jéssica sempre desconfiava mais de entregas inesperadas do que eu. Muitos anos ouvindo falar de pacotes bomba e fraude postal no noticiário da noite. Talvez seja dos netos, sugeriu ela, mas seu tom carecia de convicção.
Emma perguntou sobre o Dia dos Pais quando os vimos no mês passado, antes de Samantha usá-los como arma contra nós, antes das ameaças e ultimatos. Afastei esses pensamentos. Pode ser, concordei, embora algo parecesse estranho. O momento parecia muito conveniente, muito calculado, e Emma não teria pago por entrega especial de domingo. Jéssica se aproximou, examinando a caixa com a atenção metódica que dedicava a tudo desde compras de supermercado até palavras cruzadas. Seus dedos traçaram as bordas da etiqueta de envio. William, ela disse lentamente. Não abra. Por quê? Ela apontou para algo que eu não tinha percebido no meu manuseio casual. Você não vê os furos? São para respirar, o que significa que há algo vivo dentro. Meu estômago embrulhou. Agora que ela os havia apontado, eu podia ver pequenos furos no papelão, quase invisíveis, a menos que você soubesse como olhar. Pequenos furos precisos que alguém claramente fez de propósito. Furos para respirar, repeti, com a voz monótona. Tem algo vivo aí dentro, Jéssica confirmou, afastando-se da mesa de centro. A questão é, o quê? Ficamos ali, na nossa sala de estar, olhando para o pacote de aparência inocente como se, de repente, ele pudesse criar pernas e fugir. A luz do sol da manhã entrando pelas nossas janelas parecia menos quente agora, o silêncio suburbano mais ameaçador. Quem nos enviaria algo vivo? Sussurrou Jéssica. Mas, mesmo enquanto ela fazia a pergunta, senti uma certeza fria se instalando em meu peito. Um momento. O remetente anônimo, a entrega no domingo que garantiu que estaríamos em casa sem suspeitar. Não era um presente. Era algo completamente diferente. De dentro da caixa veio um som muito fraco, um farfalhar suave que nos fez congelar. O som parou tão rápido quanto começou, deixando-nos em um silêncio intenso. Jéssica agarrou meu braço, suas unhas cravando-se na minha pele através do algodão da minha camisa polo. Você ouviu isso? Ela sussurrou. Assenti, incapaz de confiar na minha voz. O que quer que estivesse naquela caixa estava muito vivo e estava acordando. Um leve chiado emergiu do papelão, quase inaudível, mas inconfundivelmente real. Nós dois congelamos, olhando para o pacote como se ele pudesse explodir a qualquer momento. O som parou. O silêncio se estendeu entre nós como uma respiração presa. Então veio novamente, mais longo desta vez. Um chiado distinto que gelou minhas veias. O aperto de Jéssica em meu braço aumentou até que suas unhas cravaram o tecido da minha camisa. William, ela sussurrou, e sua voz mal me deixava respirar. Ligue para alguém agora. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. A memória muscular assumiu o controle enquanto minha mente lutava para processar o que estávamos enfrentando. Os números pareciam estranhos sob meus dedos trêmulos. Qual é a sua emergência? 911. Temos um pacote suspeito aqui com algo vivo dentro. As palavras saíram mais rápido do que eu pretendia. Foi entregue esta manhã sem endereço de retorno e está fazendo barulho. Senhor, pode descrever os sons que está ouvindo? Olhei para Jéssica, que assentiu, encorajando-me. O chiado havia parado de novo, mas nós dois sabíamos que voltaria. Chiado, eu disse. Como? Não consegui terminar a frase. Como uma cobra. O pensamento parecia perigoso demais para ser dito em voz alta. Há alguma ameaça visível ou dano no pacote? Nenhum dano visível, hein? Mas há pequenos furos no papelão. Buracos de respiração. Minha voz falhou nas últimas palavras. Senhor, estou enviando policiais para o seu local imediatamente. Por favor, mantenha uma distância segura do pacote e não tente abri-lo. Pode se mover? Para outro cômodo. Estamos a cerca de 2 metros de distância, na nossa sala de estar. Devemos sair de casa. Fique dentro de casa, mas mantenha a distância. Os policiais devem chegar em até 10 minutos. Não toque nem mova o pacote em hipótese alguma. A linha ficou silenciosa, exceto pelos despachantes digitando. 10 minutos pareceram uma eternidade quando algo perigoso estava em nossa mesa de centro, ficando mais ativo a cada momento. Quem poderia ter feito isso, William? Perguntou Jéssica assim que desliguei. A pergunta que eu temia.
A resposta parecia óbvia, mas dizê-la em voz alta a tornaria real. Reconheceria que nossa filha havia cruzado uma linha que eu jamais imaginei ser possível. Tenho medo de chutar, admiti. Mas minha mente já estava lá, conectando pontos que eu não queria ver. O momento no Dia dos Pais não foi coincidência. O remetente anônimo que sabia nosso endereço, nossos horários, nossas vulnerabilidades. Alguém irritado o suficiente com nossa discussão recente para planejar algo tão elaborado, tão cruel. Outro som vindo da caixa nos fez recuar, não apenas sibilando desta vez, mas um farfalhar que sugeria movimento, algo mudando de posição dentro do espaço confinado. A discussão, disse Jéssica baixinho, 6 dias atrás. Ela estava com tanta raiva quando saiu. Não precisava dizer o nome de Samantha. Nós dois estávamos pensando nisso. Ambos chegando à mesma conclusão horrível por caminhos diferentes de lógica e medo. Mas isso, eu gesticulei para o pacote, isso não é raiva. Isso é outra coisa. Vingança. A palavra pairava sem ser dita entre nós. Feia demais para ser pronunciada, mas impossível de ignorar. Nossa filha, a criança que criamos, apoiamos e amamos apesar de seus defeitos, havia nos enviado algo com o objetivo de nos assustar ou nos prejudicar. A caixa farfalhou novamente, com mais insistência desta vez. O que quer que estivesse lá dentro estava definitivamente acordado agora, provavelmente confuso com o ambiente, possivelmente agitado por nossas vozes e movimentos. Que tipo de pessoa faz isso com os próprios pais? A voz de Jéssica falhou na pergunta. Alguém desesperado, eu disse, embora as palavras parecessem inadequadas. Alguém que pensa ter sido injustiçado. Mas, no fundo, eu sabia que era mais do que desespero. Isso exigia planejamento, cálculo, um nível de malícia que revelava algo quebrado no relacionamento entre pais e filhos. Samantha não tinha apenas explodido de raiva. Ela havia arquitetado um ato deliberado de guerra psicológica. O som de portas de carro batendo lá fora nos fez pular. Pela janela da frente, eu podia ver uma viatura policial na nossa garagem. 2 policiais caminhando em direção à nossa porta com o passo firme de pessoas treinadas para lidar com situações perigosas. O alívio me inundou tão rapidamente que meus joelhos fraquejaram. A ajuda profissional havia chegado. Logo, qualquer pesadelo que se escondesse naquele pacote de aparência inocente seria a responsabilidade de outra pessoa lidar com segurança. A campainha tocou, forte e autoritária, no silêncio tenso da nossa casa. Abri a porta antes que o policial Todd Reeves pudesse bater uma segunda vez. Sua presença preencheu o batente da porta alto, solidamente constituído, com o alerta treinado de alguém que já lidou com emergências domésticas. A placa de identificação em seu uniforme dizia T. Reeves. Senhor Carr, sou o policial Reeves. Recebemos sua ligação sobre um pacote suspeito. Sim, obrigado por vir tão rápido. Eu me afastei para deixá-lo entrar. Está na sala de estar. Ele limpou as botas no nosso capacho antes de cruzar a porta. Jéssica apareceu no corredor, ainda de avental, com as mãos nervosamente torcidas. Policial, estamos muito gratos por estar aqui. Não sabíamos mais o que fazer. A senhora fez exatamente a coisa certa. Sua voz carregava uma autoridade calma. Pode me mostrar o pacote? Nós o levamos até a sala de estar, onde a caixa estava em nossa mesa de centro, parecendo menor agora que a ajuda profissional havia chegado. O policial Reeves se aproximou cuidadosamente, tirando luvas de látex do cinto de utilidades. Quando isso chegou? Cerca de 35 minutos atrás, eu disse. Entrega no domingo. Alguém pagou a mais pelo serviço de fim de semana. Ele examinou a etiqueta de envio sem tocar na caixa. Nenhum endereço de retorno visível. E você ouviu sons vindos de dentro. Chiado. Tipo, Jéssica disse baixinho. Ela não conseguiu terminar. Como uma cobra, o policial Reeves completou com naturalidade. Já lidei com situações semelhantes antes. Geralmente não venenosas, mas tomamos todas as precauções. Ele pegou o rádio. Vou ligar para o controle de animais. Eles têm o equipamento adequado para uma remoção segura. Central,
Aqui é a unidade 47 solicitando serviços de controle de animais na rua Maple 1247. Suspeita de entrega de cobra em pacote residencial. O rádio estalou de volta com a confirmação. 20 minutos para o controle de animais responder. O policial Rives se virou para nós, mudando de eficiência processual para a curiosidade investigativa. Vocês têm alguma ideia de quem pode ter enviado isso? A pergunta que eu temia. Senti os olhos de Jéssica em mim, esperando para ver como eu responderia. Não sei, eu disse cuidadosamente. Provavelmente apenas algumas crianças pregando peças. Seu olhar se aguçou ligeiramente. As crianças precisariam de acesso a animais vivos, materiais de envio, conhecimento do seu endereço. Isso exigia planejamento e recursos. Minha boca ficou seca. Ele estava certo. Alguém com meios e motivos havia nos enviado uma cobra deliberadamente no Dia dos Pais. Vocês tiveram algum conflito recente? Desentendimentos familiares? A frase pairou no ar como uma acusação. Jéssica ficou tensa ao meu lado, nós dois caminhando na corda bamba entre a honestidade e a lealdade. Nada que levasse a isso, eu consegui dizer. O policial Rives estudou meu rosto, notando a hesitação, mas não insistiu. Em vez disso, pegou um pequeno caderno. Alguma cobrança em comum em seus cartões de crédito recentemente? Pet shops, fornecedores de animais exóticos. A pergunta me atingiu como um golpe físico. Pet shops. A lembrança me atingiu com uma clareza terrível. Aquela cobrança que eu tinha notado no extrato do mês passado. Samantha usava meu cartão de crédito para emergências. Reptile Palace 127,50. Presumi que fosse algo para os netos. Não uma cobra. Nunca uma cobra. Senhor. Car, o senhor está bem? Forcei minha expressão a voltar ao neutro, embora meu coração martelasse contra minhas costelas. Estou bem. Apenas processando tudo isso. Mas eu não estava bem. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando com uma clareza assustadora. O momento, o conhecimento de nossas rotinas, o acesso ao meu cartão de crédito, a crueldade deliberada de escolher o Dia dos Pais. Minha filha tinha me enviado uma cobra. O senhor vai fazer um boletim de ocorrência? Perguntou o policial Rives. Podemos investigar a origem do pacote e apresentar acusações, se identificarmos o remetente. Olhei para Jéssica e vi o mesmo conflito em seus olhos. Uma parte de mim queria justiça, mas a parte maior, a parte que passou 34 anos protegendo Samantha apesar de suas falhas, não podia entregá-la à polícia. Não, eu disse baixinho. Não quero fazer tempestade em copo d'água. Se for só uma brincadeira, apresentar queixa parece excessivo. O policial Rives fez uma anotação, embora sua expressão sugerisse que já tinha ouvido aquela resposta antes. Lealdade familiar superando a justiça, mesmo quando membros da família cruzavam limites perigosos. Outro veículo entrou na nossa garagem. Pela janela, pude ver uma van branca com os dizeres Serviços de Controle de Animais pintados na lateral. Deve ser o Mike Johnson, disse o policial Rives. O melhor especialista em vida selvagem do condado. Ele resolverá isso com segurança em menos de 1 hora. Mas, enquanto observava o agente de controle de animais pegar seu equipamento, percebi que a situação real estava apenas começando. Mike Johnson, do controle de animais, trabalhou com a eficiência metódica de alguém que já havia lidado com situações mais estranhas do que a nossa. Em 20 minutos, ele retirou com segurança uma cobra do milho de 1 metro da caixa de transporte, confirmou que não era venenosa e a colocou em uma caixa segura para ser levada a um centro de resgate de répteis local. Belo espécime, disse ele, prendendo a caixa na van. Alguém pagou um bom dinheiro por esta. Cobras do milho são excelentes animais de estimação quando bem cuidadas. É uma pena que alguém a tenha usado para seja lá o que for isso. O policial Rives apertou nossa mão antes de partir. Ligue se lembrar de mais alguma coisa sobre possíveis remetentes, senhor. Car. Mesmo pegadinhas como essa podem piorar se não forem controladas. Assenti, mantendo a fachada de cooperação, enquanto minha mente se agitava com possibilidades mais sombrias. Os 2 veículos desapareceram na nossa tranquila rua suburbana, deixando Jéssica e eu sozinhos com as consequências daquela manhã.
A sala de estar parecia diferente agora, de alguma forma violada, apesar da limpeza profissional. A mesa de centro tinha leves manchas de água onde Mike havia desinfetado a superfície. Os documentos da herança foram empilhados ordenadamente, mas seu poder simbólico havia mudado. Já não eram mais ferramentas de planejamento familiar, mas evidências da traição que desencadearam os eventos daquela manhã. Jéssica se ocupou na cozinha, deixando a água correr na pia com força desnecessária. Limpeza estressante, sua resposta padrão a crises familiares. Fiquei na janela da frente observando os Hendersons retornando do passeio do Dia dos Pais, o carro cheio de equipamentos de piquenique e as risadas das crianças. Famílias normais, manhãs de domingo normais, pais normais que não recebiam surpresas venenosas de suas filhas. A cobrança no cartão de crédito ficou gravada na minha memória como uma marca, Reptile Palace 127,53 semanas atrás, logo após nossa discussão sobre a herança. Momento perfeito para planejar a vingança. Meu telefone pesava em minhas mãos enquanto eu procurava as informações de contato de Samantha. Sua foto sorridente olhava para mim, uma foto da festa de aniversário de Emma no ano passado, antes das exigências financeiras aumentarem, antes das ameaças sobre o acesso aos netos, antes da entrega da cobra naquela manhã. Você vai mesmo ligar para ela? Jéssica perguntou baixinho da porta da cozinha. Preciso ter certeza. E se ela admitir? A pergunta pairava entre nós como um desafio. O que eu faria se minhas suspeitas se confirmassem? Que atitude um pai poderia tomar contra uma filha que cruzou uma linha tão fundamental? Eu ainda não tinha uma resposta, mas sabia que a conversa era necessária. O telefone tocou 2 vezes antes que ela atendesse. Pai. A voz de Samantha tinha um brilho artificial, o tom que ela usava quando queria alguma coisa ou estava escondendo algo. Como está indo o seu Dia dos Pais? Apertei o telefone com mais força. Como está indo o dia dos meus pais? Se ela era inocente, a pergunta era natural. Se ela fosse culpada, seria uma zombaria cruel. Manhã interessante, na verdade. Mantive minha voz neutra e casual. Samantha, você não sabe nada sobre um presente estranho de Dia dos Pais? Não, pai. O que aconteceu? Sua resposta veio rápida, quase rápida demais. Mas foi o que aconteceu depois que confirmou minhas piores suspeitas. Ao fundo, inconfundivelmente, ouvi a risada abafada de Peter. Não a risada surpresa de alguém que ouvirá uma notícia inesperada, mas a risada satisfeita de alguém que achou que tinha feito algo esperto. O som me atingiu como um golpe físico. Todas as dúvidas desapareceram naquele momento de diversão descuidada. Minha filha me enviou uma cobra, e o marido dela achou engraçado. Só uma confusão com a entrega, eu disse, lutando para manter a voz firme. Nada importante. Eu deveria deixar você ir. Tem certeza de que está tudo bem? Você parece estranho. Estranho? Eu estava descobrindo que minha única filha tentou me aterrorizar com um réptil vivo, e ela achou que eu parecia estranho. Está tudo bem, Samantha. Aproveite seu domingo. Encerrei a ligação antes que ela pudesse responder, antes que minha compostura cuidadosamente mantida pudesse ruir completamente. O telefone tremia em minhas mãos enquanto todo o peso da traição se abatia sobre mim. Jéssica apareceu ao meu lado, lendo meu rosto com a intuição de 38 anos de casamento. Ouviu alguma coisa? Peter riu. As palavras saíram monótonas, sem emoção, ao fundo. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, ele riu como se fosse a piada mais engraçada que já tivesse ouvido. A mão dela encontrou meu braço, uma presença firme na paisagem imutável da nossa dinâmica familiar. O que você vai fazer? Olhei para o telefone e depois para meu escritório, onde o computador dava acesso às contas bancárias, cartões de crédito e todas as ferramentas financeiras que mantiveram Samantha à tona por 3 anos consecutivos. Vou ensinar minha filha sobre consequências. Às 7 da noite, eu estava sentado no meu escritório, com a porta fechada, o computador zumbindo baixinho na quietude da noite. Eu havia passado a tarde refletindo cuidadosamente, caminhando pelo nosso bairro, revisando 30 anos de decisões financeiras que nos trouxeram até ali. A raiva havia se transformado em algo mais frio, mais deliberado.
Minha mesa continha as evidências acumuladas da generosidade de um pai, extratos bancários mostrando transferências mensais para cobrir o aluguel de Samantha, contas de cartão de crédito que eu havia pago sem questionar, prêmios de seguro, prestações de carro, empréstimos de emergência que nunca foram reembolsados, 3 décadas de permissão disfarçada de amor. A pasta de couro ao lado do meu teclado continha documentos que eu havia revisado dezenas de vezes, cópias de cheques emitidos para o casamento dela, recibos do carro que vendi para pagar suas dívidas de jogo, transferências bancárias rotuladas como assistência emergencial que se tornaram obrigações mensais. Cada pedaço de papel contava a mesma história de uma filha que aprenderá a ver o pai como uma fonte inesgotável de dinheiro, em vez de um guia. A tela do computador brilhava enquanto eu acessava nosso portal de internet banking. Meus dedos se moviam com firmeza pelo teclado, digitando as senhas familiares que eu nunca havia compartilhado com Samantha, embora ela tivesse conseguido acessar muitas delas sem conhecê-las. Primeiro, a conta do cartão de crédito, a mesma que mostrava a cobrança do Reptile Palace de 3 semanas atrás. Samantha aparecia como usuária autorizada, um status que eu havia concedido a ela durante a faculdade para emergências. Emergências que, em 20 anos, se multiplicaram até se tornarem um estilo de vida permanente. Cliquei em Gerenciar usuários. O sistema apresentou perguntas de segurança, o nome de solteira da minha mãe, a rua onde cresci, respostas simples que desbloqueavam o acesso a ferramentas que eu deveria ter usado anos atrás. Remover usuário autorizado, dizia a tela em texto azul neutro. Meu cursor pairou sobre confirmar por talvez 10 segundos, não por hesitação, mas pela profunda mudança que senti ocorrendo dentro de mim. Durante 30 anos, financiei sua irresponsabilidade. Chega! Cliquei. Acesso de usuário revogado. As alterações entrarão em vigor em até 1 hora útil. Em seguida, vieram as alterações do PIN. Samantha, de alguma forma, havia descoberto os números, provavelmente me observando durante uma de nossas muitas missões de resgate financeiro. Selecionei novos dígitos, o ano em que Jéssica e eu nos casamos. Números que significavam algo para o nosso relacionamento, mas nada para os planos da nossa filha. Os pagamentos automatizados exigiam mais atenção, transferências mensais para a conta corrente dela, o pagamento recorrente do seguro do carro dela, um serviço de assinatura da academia que ela me convenceu ser essencial para a sua saúde mental. Cada cancelamento exigia confirmação, um rastro digital da minha decisão de deixar de ser seu banco particular. Minhas mãos permaneceram firmes durante todo o processo. Sem tremor, sem hesitação. Isso não era crueldade. Era uma prestação de contas que chegava com atraso. Lembrei-me da conversa do mês passado, quando ela ligou, soluçando por causa das dívidas de jogo, prometendo que aquela seria a última vez, a crise final que eu precisaria resolver. Acreditei nela, transferi mais $5.000 e disse a Jéssica que estávamos ajudando nossa filha a aprender responsabilidade. Em vez disso, eu estava ensinando a ela que as consequências eram opcionais. A tela final mostrou um resumo das alterações, acesso ao crédito removido, pagamentos automáticos cancelados, códigos PIN atualizados, o trabalho de 30 anos de habilitação desfeito em 30 minutos de cliques metódicos. Salvar alterações. Do lado de fora da janela do meu escritório, a noite suburbana seguia seu ritmo tranquilo. Os Henderson estavam grelhando o jantar no quintal. A senhora Patterson passeava com seu cachorrinho perto da nossa caixa de correio. Famílias normais vivendo vidas normais, provavelmente sem lidar com filhos adultos que enviaram cobras vivas como presentes de Dia dos Pais. Cliquei em Salvar. A confirmação apareceu instantaneamente, alterações na conta processadas. As informações atualizadas estariam disponíveis imediatamente. Recostando-me na cadeira de couro da minha mesa, senti algo que não sentia há anos quando se tratava de Samantha: controle. Não a luta desesperada e reativa para consertar sua crise mais recente, mas a calma autoridade de uma mãe que finalmente se lembrou de que amar, às vezes, exige dizer não. Na manhã seguinte, ela descobriria que sua rede de segurança financeira havia sido removida. Seu cartão de crédito seria recusado. Seus pagamentos automáticos seriam devolvidos. Seu suposto acesso aos meus recursos simplesmente terminaria. Pela primeira vez em décadas, as consequências de suas escolhas seriam inteiramente de sua responsabilidade.
O telefone na minha mesa permaneceu silencioso, mas eu sabia que isso não duraria muito. A manhã chegou com uma paz incomum. Sentei-me à mesa da cozinha com café e o jornal, observando a luz do sol filtrar-se pelo jardim de ervas de Jéssica no parapeito da janela. Pela primeira vez em anos, não senti ansiedade sobre potenciais emergências financeiras, nem medo de telefonemas manipuladores. Jéssica se movia silenciosamente pela cozinha, enchendo minha xícara com a confortável eficiência de 38 anos de manhãs compartilhadas. Ela não fez perguntas sobre minha noite no escritório, mas seu leve sorriso sugeria que entendia perfeitamente o que eu havia conquistado. O telefone tocou às 8h15. O nome de Samantha apareceu no identificador de chamadas, exatamente como esperado. Deixei tocar mais 2 vezes antes de atender, usando esses segundos extras para me concentrar. Bom dia, Samantha. Pai, o que você fez? Meu cartão não está funcionando. Sua voz me atingiu como uma agressão física, estridente de pânico. Tentei comprar mantimentos e foi recusado. O pagamento automático do meu seguro de carro voltou. O que está acontecendo? Tomei um gole de café antes de responder. Samantha, eu sei que você me enviou aquele presente de Dia dos Pais. O silêncio se estendeu por vários segundos. Quando ela falou novamente, sua voz havia mudado do pânico para a fúria defensiva. Você perdeu a cabeça. Como pôde me armar assim? Armar para ela. Do que você está falando? De qual presente de Dia dos Pais? A mulher que me enviará uma cobra agora me acusava de criar armadilhas. A reação dela me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não fiz nada, disse calmamente. Apenas parei de pagar pela sua irresponsabilidade. Isso é loucura. Você não pode simplesmente me cortar sem aviso. Eu tenho contas, obrigações, responsabilidades. Responsabilidades. Deixei a palavra pairar entre nós como a responsabilidade de tratar seus pais com respeito básico, como a responsabilidade de cuidar das próprias finanças em vez de depender das minhas. Jéssica havia interrompido sua rotina matinal para observar meu rosto, procurando sinais de estresse. Mas eu me sentia notavelmente calmo, quase desconectado da histeria de Samantha. Pai, por favor, você não entende. Peter e eu estamos com dificuldades agora. O aluguel do apartamento está vencido e a prestação do meu carro, a prestação do carro que eu vinha pagando há 2 anos. O aluguel do seu apartamento que sai da minha conta todos os meses. Talvez seja a hora de você entender o que é responsabilidade financeira de verdade. Tudo bem. Você quer jogar assim? Sua voz subiu para um tom que teria me preocupado ontem. Então não espere ver seus netos tão cedo. Emma e Jake nem vão se lembrar de você quando chegar a hora. Samantha. Interrompi-a com firmeza tranquila. Essas ameaças pararam de funcionar ontem de manhã. O telefone ficou mudo, exceto por sua respiração acelerada. Eu quase podia ouvi-la recalculando, procurando a tática de manipulação que sempre funcionara antes. Não acredito que você está fazendo isso comigo, ela sussurrou, mudando para a voz de vítima que já havia aberto minha carteira inúmeras vezes. Sou sua filha. Estou lutando. E em vez de me ajudar, você está me punindo por algo que eu nem fiz. Algo que ela nem fez. Ainda sem negação direta, sem confusão sobre qual presente eu havia mencionado, apenas o desvio geral de alguém que sabia exatamente o que tinha feito e estava com raiva por enfrentar as consequências. Sua luta não é minha responsabilidade, eu disse. Suas escolhas criaram sua situação. Suas escolhas enviaram aquele pacote. Suas escolhas determinarão o que acontece a seguir. Você está sendo ridícula. Uma pequena brincadeira e você perde completamente a cabeça. Uma pequena brincadeira. Lá estava. Não exatamente uma confissão, mas perto o suficiente para confirmar o que sua reação exagerada e apavorada já havia revelado. Ela me enviou uma cobra viva como uma pequena brincadeira e agora esperava que eu continuasse financiando seu estilo de vida. Uma brincadeira envolvendo um animal perigoso não é pouca coisa, Samantha. E um pai cortar o apoio financeiro depois de 30 anos de facilitação não é perder a cabeça. É finalmente encontrá-la. Sua voz mudou, ficou ártica. Isso não acabou, velho. Acha que pode me controlar controlando o dinheiro?
Vamos ver. A linha caiu. Desliguei o telefone delicadamente e olhei para Jéssica, que assistia a toda a conversa com crescente admiração. A luz do sol da manhã ainda penetrava em suas ervas. O café ainda estava perfeito. Ela vem para cá, disse Jéssica baixinho. Assenti, provavelmente com Peter. Eles vão querer continuar esta conversa pessoalmente. Você está pronta para isso? Pensei seriamente na pergunta. Eu estava pronta para minha filha chegar em nossa casa com o marido desempregado, exigindo acesso a um dinheiro que ela nunca ganhou, ameaçando netos que ela já havia transformado em arma? Sim, eu disse. Acho que estou. O som do motor de um carro rugindo em nossa entrada quebrou a calma da manhã. Pneus cantaram contra o asfalto quando o veículo parou abruptamente, seguido pela batida forte de duas portas. Jéssica e eu trocamos um olhar. Ambas sabíamos quem havia chegado. Passos pesados marcharam pela nossa entrada em ritmo determinado. A campainha tocou uma vez, brusca e exigente, e imediatamente de novo quando ninguém atendeu rápido o suficiente. Levantei-me lentamente, sentindo-me notavelmente calmo apesar da tempestade que se aproximava. Fique aqui, disse a Jéssica baixinho. Não. Sua voz carregava uma força inesperada. Estamos juntos nisso. A campainha deu lugar a batidas agressivas. Caminhei até a entrada da frente e abri para encontrar Samantha e Peter parados em nossa varanda como um exército de duas pessoas prontas para a batalha. O rosto de Samantha estava vermelho de raiva, seu cabelo desgrenhado como se ela tivesse se vestido às pressas e sido levada para lá em fúria. Peter pairava atrás dela, sua expressão sombria de maldade que eu nunca tinha visto direcionada a mim antes. Pai. A voz de Samantha vibrava com uma raiva mal controlada. Precisamos conversar. Já conversamos esta manhã. Permaneci na porta, sem convidá-los a entrar. Achei que tinha sido bem claro. Claro? Ela riu asperamente. Você estava louco. Você não pode simplesmente me interromper por causa de algum mal-entendido ridículo sobre um pacote de Dia dos Pais. Mesmo agora, parada na minha porta exigindo dinheiro, ela não conseguia se conter em admitir o que tinha feito. Não há mal-entendido, Samantha. Você me mandou uma cobra. Respondi apropriadamente. Peter deu um passo à frente, seu corpo ocupando mais espaço na porta. Olha, velho, talvez você não tenha pensado direito nisso. Samantha tem despesas, responsabilidades. Crianças precisam de coisas. Crianças cuja mãe ameaça mantê-las longe dos avós quando ela não recebe dinheiro, respondi calmamente. O rosto de Samantha se contorceu com uma fúria desesperada. Ótimo. Você quer jogar duro? Você nunca mais verá seus netos. Emma e Jake crescerão sabendo que o avô escolheu dinheiro em vez de família. As palavras que antes eram meu maior medo agora pareciam impotentes contra a clareza que eu havia conquistado. Olhei para minha filha e não vi a criança que criei, mas a estranha manipuladora em que ela se tornará. Samantha, eu disse baixinho. Isso não é uma ameaça. Que bênção! O choque em seu rosto foi completo. Não era a reação que ela esperava. Não o golpe devastador que sempre me fazia cair de joelhos. Peter ficou boquiaberto. Você. O quê? Gaguejou Samantha. Se você é o tipo de pessoa que usa crianças como armas contra os avós, talvez seja melhor que eles não sejam expostos a esse tipo de manipulação enquanto são pequenos. A expressão de Peter mudou para algo mais sombrio. Ele se aproximou o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da raiva que irradiava dele. Sabemos onde você mora, velho, disse ele, em voz baixa e ameaçadora. Conhecemos suas rotinas, sua agenda. Talvez você queira reconsiderar sua posição. Senti Jéssica ficar tensa atrás de mim, mas permaneci perfeitamente imóvel. Você está me ameaçando, Peter? Estou apenas dizendo que os relacionamentos familiares funcionam nos dois sentidos. Você quer nos cortar? Tudo bem, mas não espere que simplesmente desapareçamos silenciosamente. Na verdade, eu disse, é exatamente isso que eu esperava. E se você decidir não desaparecer silenciosamente, isso se tornará uma questão para a polícia e não para a negociação familiar.
Samantha agarrou o braço de Peter, talvez sentindo que ele estava invadindo um território que poderia ter consequências legais, mas seu toque não o acalmou. Isso parecia alimentar sua agressividade. Você acha que é muito inteligente, continuou Peter. Você acha que cortar nosso dinheiro o torna poderoso. Existem outras maneiras de conseguir o que precisamos. Tenho certeza que sim, concordei. Como conseguir empregos, por exemplo, um conceito novo. Mas as pessoas se sustentam com empregos há séculos. Isso não acabou, Samantha sibilou, seu desespero se transformando em puro veneno. Você vai se arrepender de nos tratar assim. Família não abandona família, e haverá consequências. Já existem consequências, eu disse. Você as está vivendo agora. Eles me encararam por um longo momento, talvez finalmente entendendo que nenhuma quantidade de ameaças, culpa ou manipulação iria restaurar seu acesso aos meus recursos. O homem que passou 30 anos sendo seu banco pessoal simplesmente fechou. Sem dizer mais nada, Samantha girou nos calcanhares e voltou para o carro. Peter me seguiu, mas não sem antes me lançar um último olhar ameaçador. Eu os observei ir embora, o motor do carro acelerando desnecessariamente alto. Só quando as lanternas traseiras desapareceram é que fechei a porta da frente e me virei para Jéssica. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos tinham algo que eles não viam há anos: orgulho. Vamos precisar de aconselhamento jurídico, eu disse. A noite trouxe o silêncio que normalmente se tornará precioso em nossa casa. Jéssica e eu nos sentávamos à mesa da cozinha depois do jantar, a rotina doméstica nos confortando após o caos da manhã. Ela tomava chá de camomila enquanto eu tomava minha segunda xícara de café. Nós duas processávamos os acontecimentos do dia. A cozinha sempre fora nosso santuário para conversas sérias. Foi lá que discutimos a compra da casa, planejamos a aposentadoria, conversamos sobre as preocupações com as dificuldades financeiras iniciais de Samantha. Agora, era o lugar onde contemplávamos o colapso completo do nosso relacionamento familiar. Eu fico pensando em quando ela tinha 8 anos, disse Jéssica baixinho. Lembra do café da manhã do Dia das Mães que ela fez? Torrada queimada e suco de laranja com muita polpa. Mas ela era tão orgulhosa. Eu me lembrava de Samantha, de pijama rosa, em pé num banquinho da cozinha para alcançar o balcão, determinada a nos surpreender com um café da manhã na cama. A lembrança agora parecia pertencer à família de outra pessoa. Ela costumava nos desenhar, eu disse, bonequinhos palito da nossa família de mãos dadas. Eu os guardei na gaveta da minha mesa do escritório por anos. Ainda tenho alguns naquela caixa de memórias lá em cima. A voz de Jéssica carregava a dor maternal. William, ela ainda é nossa filha, apesar de tudo o que aconteceu hoje. Eram as palavras que eu esperava o dia todo, o instinto de Jéssica de se curar, de encontrar um meio-termo, de restaurar de alguma forma o que havia sido quebrado. Era uma das qualidades pelas quais eu me apaixonara, essa crença inabalável de que as famílias podem superar qualquer coisa. Geis, eu disse gentilmente, ela cruzou a linha. Tenho mais um passo a dar. Sua xícara de chá parou a meio caminho dos lábios. Que tipo de passo? Olhei para o rosto da minha esposa, vendo a preocupação ali, a esperança de que o que quer que eu estivesse planejando pudesse, de alguma forma, trazer nossa filha de volta, em vez de afastá-la ainda mais. Como eu poderia explicar que trazê-la de volta não era mais o objetivo? Algo permanente, eu disse. Algo que garanta que a cena desta manhã nunca mais aconteça. Você está falando em mudar o testamento. Não era uma pergunta. Jéssica me conhecia bem o suficiente para acompanhar meu raciocínio, para entender que a proteção legal era a única solução restante, entre outras coisas. Sim. Ela ficou em silêncio por um longo momento, debatendo-se com as implicações. Mudar nosso planejamento patrimonial seria mais do que uma decisão financeira, seria um reconhecimento formal de que nossa filha não era mais confiável. Os netos, ela disse finalmente. Emma e Jake, será melhor não aprendermos que o amor pode ser comprado com dinheiro. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela. Jéssica, o que ela fez hoje não foi desespero. Foi crueldade calculada. A cobra, as ameaças, a manipulação. É isso que ela escolheu se tornar. Mas se eliminarmos completamente, nos protegeremos de abusos futuros.
Protegeremos nosso casamento de gerenciar constantemente a crise dela. Protegeremos nossa aposentadoria de ser lentamente drenada por alguém que nos vê como um recurso, em vez de paz. Jéssica apertou minha mão, seu polegar percorrendo meus nós dos dedos, no gesto que me confortou durante décadas de desafios menores. Este não foi um desafio menor, no entanto. Este foi o fim de algo fundamental. Isso a impedirá? Perguntou ela. Se você mudar tudo legalmente, ela finalmente nos deixará em paz? Isso removerá seu incentivo para contato. Sem acesso a dinheiro, sem herança para proteger, sem poder de barganha para manter. Ela terá que encontrar outras pessoas para manipular. O pragmatismo disso parecia frio, mas necessário. Samantha partiria para alvos mais fáceis, pessoas que ainda não haviam aprendido a reconhecer seus padrões. Odeio que tenha chegado a esse ponto, sussurrou Jéssica. Eu também. Mas não vou passar os anos que nos restam sendo reféns de ameaças e manipulação. Não vou deixá-la destruir o que construímos juntos. Do lado de fora da janela da nossa cozinha, a noite suburbana continuava seu ritmo tranquilo. Os Hendersons passeavam com o cachorro. A senhora Patterson regava o jardim. Pessoas normais vivendo vidas normais. Quando você fará isso? Perguntou Jéssica. Amanhã de manhã. Ligarei para Margaret Summers logo de manhã. Ela cuida do nosso trabalho jurídico há 15 anos. Ela saberá exatamente o que precisa ser feito para torná-lo infalível. Jéssica assentiu lentamente, aceitando o inevitável, mesmo que partisse seu coração. E se Samantha descobrir? Ela descobrirá eventualmente, mas até lá as proteções legais já estarão em vigor. Sua raiva não poderá mais nos tocar. Levantei-me da mesa, levando nossas xícaras vazias para a pia. Atrás de mim, ouvi o suspiro silencioso de Jéssica, não de desacordo, mas de tristeza pela filha que havíamos perdido. Amanhã, eu daria aquele passo final. Esta noite, eu abraçaria minha esposa e a deixaria lamentar a família que pensávamos que éramos. O escritório de advocacia de Margaret Summers ocupava o terceiro andar de um prédio de granito no centro da cidade, com as paredes forradas de volumes jurídicos que falavam de 15 anos protegendo famílias como a nossa. Sentei-me em frente à sua mesa de mogno com uma pasta de documentos, sentindo-me mais calmo do que me sentia há semanas. William, disse ela, tirando os óculos de leitura. Quando você ligou esta manhã, mencionou a necessidade de proteção jurídica abrangente. Conte-me o que está acontecendo. Margaret cuidou de nossos testamentos, transferências de propriedade e do patrimônio da mãe de Jéssica. Ela nos conhecia como um casal estável que planejava com antecedência e pagava as contas em dia. O que eu estava prestes a descrever pareceria uma família completamente diferente. Expliquei o argumento da herança, a entrega da cobra, os cartões de crédito bloqueados, o confronto ameaçador de ontem. Margaret ouviu sem interrupção, ocasionalmente fazendo anotações, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Eles sabem onde moramos, conhecem nossas rotinas, concluí. Parecia uma ameaça direta. Ela largou a caneta e recostou-se. William, isso vai além de um desentendimento familiar. Você está descrevendo assédio e intimidação. Precisamos abordar isso em várias frentes. Era isso que eu esperava que você dissesse. Margaret pegou um bloco de notas novo. Vamos começar com o seu testamento. Você mencionou que quer reestruturar sua herança. Quero que meu dinheiro vá para a educação dos meus netos, não para o cassino da minha filha, eu disse. Essa é uma decisão sábia, William, sua voz carregava um tom profissional. Podemos criar um fundo fiduciário educacional que cuide da educação, das despesas com a faculdade e das necessidades educacionais legítimas de Emma e Jake, impedindo qualquer acesso dos pais. Ela descreveu a estrutura. Um administrador independente administraria os fundos, liberando dinheiro apenas para despesas educacionais documentadas. Samantha e Peter não teriam acesso, controle ou capacidade de manipular a herança dos filhos. E quanto a Jéssica? Perguntei. Totalmente protegida, é claro. A casa, suas contas de aposentadoria, a segurança dela. Nada muda aí. Isso afeta apenas o que teria ido para Samantha. Em seguida, veio a documentação da ordem de restrição.
Margaret abriu um novo arquivo e começou a registrar sistematicamente o confronto de ontem, a linguagem ameaçadora, o padrão crescente que culminou em intimidação real. O incidente da cobra é particularmente preocupante, disse ela, escrevendo rapidamente. Usar animais vivos para assustar pais idosos demonstra planejamento e malícia que os tribunais levam a sério. Quanto tempo leva esse processo? As modificações no testamento podem ser finalizadas em uma semana. A ordem de restrição pode ser protocolada hoje. Uma vez concedida, qualquer contato de Samantha ou Peter se torna uma questão legal, em vez de uma disputa familiar. Senti algo se soltar no peito, uma tensão que eu carregava há meses. O peso de estar perpetuamente disponível para a crise de Samantha, de pisar em ovos para evitar desencadear suas ameaças, de permitir comportamentos destrutivos, tudo isso estava acabando. Há mais uma coisa, Margaret disse. Com base no que você descreveu, recomendo documentar tudo para possíveis ações legais futuras. Mantenha registros de quaisquer tentativas de contato, quaisquer violações, quaisquer tentativas de envolver os netos. Você acha que vai piorar antes de melhorar? Pessoas que usam manipulação e ameaça geralmente não aceitam limites com elegância. Quando Samantha descobrir que foi, se ela for retirada do seu testamento e confrontada com uma ordem de restrição, a reação dela pode ser significativa. Mas isso não me assusta mais. Com as proteções legais em vigor, sua raiva seria direcionada a um sistema projetado para lidar com tal comportamento, não a dois pais idosos tentando aproveitar a aposentadoria. A assistente de Margaret trouxe os documentos preparados. Enquanto eu assinava meu nome em cada página, senti a satisfação definitiva das decisões tomadas e implementadas. 30 anos de apoio financeiro estavam oficialmente chegando ao fim. Nossa casa estaria legalmente protegida contra assédio. A ordem de restrição deve ser aprovada até o final do expediente de hoje. Margaret disse que os oficiais de justiça intimarão Samantha e Peter até amanhã de manhã. Depois disso, qualquer contato com você ou Jéssica se torna um caso criminal. Levantei-me para sair, apertando a mão da mulher que acabará de me ajudar a retomar o controle da minha própria vida. Do lado de fora das janelas do seu escritório, a cidade continuava seu ritmo normal. William, Margaret chamou quando cheguei à sua porta. Você fez as escolhas certas. A segurança da sua família vem em primeiro lugar. Assenti, colocando a pasta debaixo do braço. Amanhã de manhã, Samantha descobriria que manipulação não era mais uma opção. Esta noite, Jéssica e eu dormiríamos em paz, sabendo que a lei finalmente estava do nosso lado. 2 dias se passaram na mais tranquila tranquilidade que eu já havia experimentado em anos. Jéssica e eu voltamos às rotinas confortáveis que eram constantemente interrompidas pela crise de Samantha. Café da manhã sem temer ligações telefônicas, caminhadas à tarde sem verificar mensagens perdidas, jantares à noite sem discutir a última emergência financeira. Na quinta-feira à tarde, Margaret ligou para confirmar o que eu esperava. William, os documentos foram entregues às 14h15 de hoje. Samantha e Peter foram intimados da ordem de restrição e receberam cópias das modificações no testamento. Está feito. Agradeci e desliguei, depois fiquei sentado em silêncio na minha cadeira por vários minutos. Do lado de fora da nossa janela, a senhora Patterson plantava flores de primavera em seu jardim. Os filhos dos Henderson andavam de bicicleta na calçada. Vida suburbana normal, continuando seu ritmo tranquilo. Os papéis foram entregues, perguntou Jéssica da porta da cozinha. Esta tarde, confirmei. Terminou. Ela veio e sentou-se ao meu lado, pegando minha mão. Não precisávamos discutir qual seria a reação de Samantha ou se ela tentaria encontrar maneiras de contornar as barreiras legais que Margaret havia erguido. A lei era clara. As proteções eram abrangentes. E pela primeira vez em 30 anos, estávamos verdadeiramente livres de sua manipulação. Pensei na filha que criei, a garotinha que desenhava famílias de bonecos de palito e fazia café da manhã na cama em ocasiões especiais. Aquela criança havia se transformado em alguém que enviava cobras vivas para seu pai e ameaçava usar seus netos como armas contra ele. A transformação foi gradual o suficiente para que eu passasse décadas inventando desculpas para comportamentos cada vez mais inaceitáveis. Mas a mulher que estava na minha porta exigindo dinheiro e fazendo ameaças não era mais alguém que eu precisava ajudar.
Os documentos legais criaram limites que o amor sozinho jamais poderia estabelecer. Eles conseguiram o que queriam. Não estou mais na vida deles. A ironia não passou despercebida para mim. Samantha passou anos ameaçando cortar meu acesso a Emma e Jake sempre que eu não atendia às suas exigências financeiras. Agora, por meio de seu próprio comportamento cada vez pior, ela havia garantido essa separação permanentemente, ao mesmo tempo em que perdia qualquer direito à herança que ela estava tão desesperada para controlar. Emma e Jake seriam sustentados por seu fundo educacional, administrado por profissionais que não poderiam ser manipulados ou ameaçados. Suas despesas de faculdade, aulas particulares, livros, necessidades educacionais legítimas, tudo garantido sem dar aos pais acesso a recursos que eles provaram ser incapazes de administrar de forma responsável. Jéssica apertou minha mão. Você acha que ela entende o que perdeu? Ela vai, eu disse. A ordem de restrição significa que qualquer tentativa de contato conosco se torna uma questão criminal. As mudanças no testamento significam que não há herança pela qual lutar, nem incentivo financeiro para manter contato, mesmo que hostil. Ela terá que encontrar outras pessoas para manipular. E se ela violar a ordem de restrição, o problema será do departamento de polícia, não nosso. Durante 30 anos, fui a rede de segurança de Samantha, amparando-a em cada queda, enquanto ela não aprendia nada com a experiência. Eu vendi meu carro clássico para pagar suas dívidas de jogo. Eu paguei o aluguel dela quando ela alegava emergências inesperadas. Eu escrevi cheque após cheque, sempre acreditando que desta vez seria diferente. Esta crise seria a última. A cobra foi sua comunicação final comigo. Tudo o que ela queria dizer sobre o nosso relacionamento estava contido naquela caixa perigosa, venenosa, criada para assustar e intimidar. Mas, em vez de me fazer voltar à conformidade, isso me levou ao escritório de Margaret e às proteções legais que eu deveria ter buscado anos antes. Enquanto o sol se punha pela janela da cozinha, Jéssica e eu preparamos o jantar juntos, com a fácil cooperação de um casal que não carregava mais o peso do constante drama familiar. Nenhum telefonema interrompeu nossa conversa. Nenhuma mensagem de emergência exigiu resgate financeiro imediato. Nenhuma ameaça pairava sobre nossas cabeças sobre o acesso aos netos. O silêncio parecia profundo, como o silêncio depois que uma longa e exaustiva tempestade finalmente passou. Amanhã acordaríamos em uma casa legalmente protegida de assédio. Nossas economias para a aposentadoria permaneceriam intactas, rendendo juros para nossa própria segurança, em vez de serem lentamente drenadas pelas escolhas erradas de outra pessoa. Nosso casamento continuaria sem o estresse constante de lidar com uma crise fabricada por um filho adulto. Eu havia recuperado meu papel como um pai que amava sua filha o suficiente para se recusar a permitir que ela destruísse a si mesma e aos outros. Os limites legais substituíram a manipulação emocional. Consequências profissionais substituíram a culpa familiar. A lei me devolveu a vida. Esta noite, pela primeira vez em décadas, eu dormiria sem me perguntar quanto a crise de amanhã me custaria. Se você gostou desta história, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.